alguns pontos para que entendamos a vontade do Senhor para a Igreja Missão Vivos e para todas aquelas que querem e desejam seguir os princípios do Senhor. A igreja que Deus quer. Nós vamos usar como base, amados, o texto no qual o apóstolo Paulo prega em Troade. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7 até o 12, que nos diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aleluias! É bênção de Deus, é assim que o Senhor age. Nós vamos orar. Deus de amor, nós te glorificamos pela tua graça e misericórdia, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, aqui com nossos amados, para mais uma vez estudarmos a tua palavra, Senhor, ouvirmos aquilo que tu tens para falar aos nossos corações, que tu venha trazer a revelação da palavra para nós, para que entendamos a tua vontade e vivamos os teus preceitos, é que eu peço em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluias. Queridos, se formos observar à luz da palavra de Deus, com certeza nós vamos encontrar diversas características que o Senhor quer impressa na sua igreja, que sejam visíveis na sua igreja. No entanto, vamos citar algumas dessas características, observando segundo esse texto que encontra-se em Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo estava em Troade e ali falava aos amados. Ali ele ensinava os princípios do Senhor à igreja, àqueles que ali se reuniam. E vemos, amados, que é possível colhermos pontos que são interessantes e ser aplicados no nosso dia a dia. Com certeza melhor serviremos ao Criador. E a igreja, com certeza, melhor fará a sua obra sobre a face da terra, que é mostrar o Evangelho, mostrar a graça, mostrar o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, quando nós olhamos a respeito da igreja, nós vemos que existe uma variedade infinita de igrejas, até mesmo aqui na nossa cidade. Parece que em cada esquina tem uma igreja diferente. Isso é ruim? Não, de certa forma é bom. No entanto, é preciso entender o que é que pregam. Nós precisamos trazer para a verdade da palavra os princípios que ali são pregados. Haja vista que a Bíblia diz que nos últimos tempos surgiriam os falsos profetas, aqueles que enganariam a muitos, e também temos visto que muitas dessas igrejas não estão fundamentadas na palavra, não possuem uma base bíblica e ensinam um evangelho que não conduz o homem para os céus. E nós, queridos, precisamos trazer a realidade, essa realidade para dentro da Bíblia, observarmos à luz da palavra se aqueles que pregam estão pregando a palavra, a verdade, a mensagem de Cristo Jesus. Eu sei que é comum nós falarmos: é melhor do que um boteco, é melhor termos muitas igrejas do que muitos botecos. Isso depende muito, não é? É muito relativo. Porque tanto o boteco conduz o cara para o inferno, quanto a falsa igreja conduz o camarada para o inferno também. Haja vista que ambos estão ensinando aquilo que não edifica, aquilo que não tem base na palavra. Se olharmos a gravidade espiritual, é a mesma. Ambos estão ensinando e levando as pessoas a errarem o caminho. Um porque desejam satisfazer a carne, outros porque estão sendo enganados pelos falsos profetas. No entanto, nós não podemos julgá-los sem antes conhecê-los.
Na verdade, o julgamento não faz parte da vida do servo do Senhor, mas quando nós conhecemos a palavra e conhecemos aquilo que eles pregam, sim, é possível você falar, eles não fazem parte do reino dos céus. Isso não é julgamento, é uma afirmação à luz da palavra do Eterno. E para que nós possamos ter certeza se são ou não de Cristo, se ensinam ou não a palavra do Eterno, a Bíblia continua sendo a nossa fonte principal. É preciso que aquilo que pregam esteja alicerçado na palavra. Se porventura ferem princípios bíblicos, não há uma justificativa aceitável, não há nada que os justifique, estão na verdade ensinando aquilo que não é de Deus, aquilo que não é do Senhor. E nesse texto, amados, nós vemos que o apóstolo Paulo estava em uma das suas viagens missionárias e ele foi até a cidade de Troade. E ali ele ensinava a palavra, ele ensinava aos irmãos que haviam entendido a mensagem de Cristo, haviam entendido a mensagem da nova aliança e estavam buscando uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. E eles estavam reunidos em um local e Paulo, com prazer, mostrava a verdade do Senhor, mostrava a realidade que nós precisamos hoje ainda, em pleno século 21, observá-las e praticá-las, porque são as mesmas verdades. Os ensinamentos do apóstolo Paulo não caducaram e não caducarão, haja vista que é a nova aliança, é o ensinamento do Senhor para a nossa vida. Amém, queridos? Nós vamos ver alguns aspectos, alguns pontos, para que entendamos a vontade do Senhor para a igreja Missão Vivos e para todas aquelas que querem e desejam seguir os princípios do Senhor. O primeiro tópico, o primeiro ponto, Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Oh, glórias! Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Quando nós lemos Atos capítulo 20, versículo 7, a primeira parte diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Com o fim de partir o pão. É interessante, amados, que a igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo, a igreja da nova aliança, já não observava os ritos, os princípios da antiga aliança. Eles estavam fundamentados numa nova mensagem, e essa nova mensagem era aquela que foi deixada por Cristo Jesus e que foi levada pelos apóstolos aos mais longínquos lugares daquela época. E nós vemos, amados, que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o domingo. Amém? Primeiro dia da semana é o domingo. Vemos aqui que a preferência do apóstolo Paulo era para que a reunião fosse aos domingos. O dia da comemoração da ressurreição de Cristo Jesus. Não mais observando o sétimo dia, mas sim o primeiro dia no qual Jesus havia ressuscitado. Vemos, amados, que era o tempo da graça, não mais o tempo da lei mosaica, mas princípios do tempo da graça. E aqueles irmãos estavam ali reunidos no único propósito, e o propósito maior daquela igreja era exaltar o Criador, era honrar e bendizer o Todo-Poderoso. Vale ressaltar que não existia denominação no tempo dos apóstolos. Não existia igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja Missão Vivos, igreja Batista, presbiteriana e vai por aí. Não existia as denominações como nós as conhecemos hoje. As denominações surgiram posteriormente, principalmente a partir do ano 1500, que começaram a surgir as denominações, cada um seguindo um rumo teológico, um princípio teológico, como nós vemos nos dias atuais. No entanto, havia ali uma reunião de irmãos que tinham como desejo louvar, glorificar, aprender do Senhor, aprender do Todo-Poderoso. E este era o objetivo maior da igreja daquela época. E nós vemos ainda em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, nós precisamos entender que estamos reunidos para louvarmos o Criador, para adorarmos o Senhor, para que esses cânticos que aqui foram entoados, eles tenham subido diante do trono do Senhor, diante do Todo-Poderoso, como um sacrifício agradável, que o Senhor tenha olhado para o coração de cada um e tenha aceitado como adoração, amados. Precisamos entender essa realidade. Não é apenas cantar, eu cantei bonito, eu cantei assim, cantei daquela forma. Não, é uma adoração, é um louvor. Precisa existir verdade, precisa existir vontade, desejo, alegria em fazê-lo. Amém? Para que vocês entendam isso, amados, Jesus, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe que se cantamos com prazer, com alegria, para adorá-lo, ou apenas acompanhamos os demais e cantamos uma música. O Senhor quer adoração e precisamos entender e buscar sempre adorar o nosso Senhor e Salvador. Tem que existir dentro de nós o entendimento que vamos à igreja para louvar, para adorar o nome santo do Senhor. Nós não estamos aqui porque é legal vir à igreja Missão Vivos, é reunião, porque o povo é bonito, porque o povo é rico, porque o povo é pobre, porque falam muitas línguas, porque há muitos movimentos. Existe ali um pregador que traz revelações e coisas desse tipo. Não deve ser esse tipo de motivo o que nos conduz à igreja, mas o prazer de buscar o Senhor, de reunidos com os irmãos, louvarmos o Criador e aprendermos dele. Essa que é a verdade, amados. Igreja não é um clube social, entendamos isso sempre. Igreja não é clube social, não é lugar para as irmãs desfilarem vestidos novos, bonitos, desfilarem as suas joias, não é lugar para os homens mostrarem seus ternos importados ou ostentarem alguma coisa. Não é lugar para ostentação. Igreja é lugar para que, reunidos, adoremos o Criador. Amém? Esse deve ser o objetivo de estarmos reunidos, e esse era o objetivo que levava aquelas pessoas que moravam em Troade a estarem naquele lugar, para juntos louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém, amados? Número 2. Deus quer uma igreja onde a pregação seja prioridade. Há algo interessante na igreja primitiva. Nós ouvimos muitas pessoas falarem que gostariam de frequentar a igreja primitiva. E até apareceu em nossos dias algumas igrejas que se titulam como a igreja primitiva. Mas, amados, o culto na igreja primitiva era totalmente diferente do culto que nós temos nas nossas igrejas de hoje. O objetivo principal da igreja era ensinar a palavra. Era ensinar os princípios de Deus para que houvesse salvação. O louvor na igreja primitiva era muito diferente disso que nós conhecemos hoje. Não existia inário, não existia instrumentos como nós temos hoje, não existia pessoas para cantarem à frente, para fazerem solos, ou grupo de pessoas, corais, enfim, essas coisas todas. Quando eu falo igreja primitiva, é aquela igreja lá do tempo dos apóstolos, bem lá no início. Chamada igreja primitiva é aquela bem no início mesmo da era cristã. Era bem diferente, amados. E nós vemos que o objetivo principal da igreja primitiva era ouvir a palavra. Ali os apóstolos e os demais que eram levantados ensinavam exaustivamente a palavra do Senhor, para que ela ficasse gravada no coração, para que ela ficasse alicerçada no coração. Atos capítulo 20, versículo 7. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E prolongou o discurso até a meia-noite. Queridos, nossa palavra é curta, por volta de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Mas, naqueles dias, a palavra era longa. Eles tinham muito o que falar. E aqueles que frequentavam a reunião tinham sede de ouvir.
tinha sede de ouvir, amados. O interessante é que em nossos dias, as pessoas, poucos, têm sede de ouvir o Senhor, de ouvir a respeito da palavra de Deus. A palavra do Senhor tornou-se enfadonha, tornou-se cansativa. As pessoas querem é festa, querem é movimento. Se houver grandes movimentos, a igreja enche. Mas se houver uma palavra maior, até mesmo aqueles que são da igreja querem sair, porque não querem mais ouvir a palavra. Os ouvidos estão fechados à palavra do Senhor, e não é assim que está na palavra, não é assim que está na Bíblia. A Bíblia diz que é preciso, amados, escutarmos a palavra do Senhor, é preciso conhecermos a palavra, para que não sejamos enganados pelo diabo, pelos seus demônios e pelos falsos profetas que se levantam dia a dia na nossa sociedade. Se eu não conheço a palavra, como saberei se eles falam ou não a verdade? Mas nós vemos que a igreja que o Senhor quer é aquela que prioriza a palavra, a pregação da palavra. Amém? A igreja de Troade, ela gostava de ouvir a pregação. E isso fica claro porque o apóstolo Paulo estava ali e o local estava repleto de pessoas, estava cheio de pessoas. Mas é comum em nossos dias, fazendo uma comparação, fazendo um paralelo, é comum em nossos dias, quando a igreja está cheia, deixar a pregação lá pelos últimos momentos, depois que apresentaram-se 10 corais, 50 pessoas fazendo solo, e mais uns 10 grupos, mais um grupo de dança e outras coisas mais, e depois, se sobrar tempo, aí nós vamos ouvir a palavra. Vamos ouvir a palavra. Mas essa ordem está invertida. Primeiro deveria ser a palavra. Se sobrar tempo, venha os grupos, os corais e vai por aí. A palavra é esta que edifica, é esta que toca o coração, é esta que move a nossa vida. E se não conhecer a palavra, como poderei ficar firme na presença do Senhor? João capítulo 5, versículo 39. Disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem testifica de Cristo? A palavra. Quem testifica do Senhor? A palavra. Precisamos conhecer a palavra. E eu vou além. Crente que não ler a Bíblia, crente que não conhece a palavra, ele está meio que no caminho errado. Ele não tem base, não tem alicerce para andar certo na presença do Senhor. Irmãos, é certo que todas essas partes da liturgia são importantes, são importantes. É bom louvarmos, é bom adorarmos, é bom até ouvirmos as pessoas cantarem na frente, ouvirmos coral, enfim, mas nós não podemos esquecer da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A fé vem pela pregação. Se você tem fé, é porque você ouviu do Senhor. E essa pregação, ela vem pela palavra, pela Bíblia. E nós precisamos, cada dia mais, viver essa verdade, não perdermos essa verdade de vista. Amém? Número 3. Deus quer uma igreja viva e acordada. Uma igreja que não fica sobre o muro. Não, de forma alguma. Deus quer uma igreja viva e acordada. Atos capítulo 20, versículo 8. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Oh glórias! Oh glórias! Amados, nada acontece por acaso. Nada acontece. Talvez, se nós olharmos bem, nós vamos apontar o dedo para o Eutico, esse jovem sentado nessa janela. Vamos colocar aí 7,5 a 9 metros de altura. Essa foi a altura da queda dele. Vamos deixar em 8 metros. Caiu, queda livre, 8 metros de altura. E quando desceram, ele estava Eutico, estava morto. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, irmãos.
Porque essa morte, amados, gerou uma ressurreição. E essa ressurreição alimentou a vida daqueles que ali estavam presentes. E essa reunião, diz a palavra, que ela se estendeu até o amanhecer do dia. Ela estendeu-se até o amanhecer do dia, porque viram o poder do Senhor. Amém? Amados, é preciso estarmos atentos. Porque mesmo uma igreja grande ou uma igreja pequena, ela é formada por pessoas imperfeitas. A perfeição vem do Senhor e nós estamos buscando essa perfeição dia após dia. Cada dia você se aperfeiçoa na presença do Senhor. Você conhece um pouco mais do Todo-Poderoso e isso te faz firme. Porém, há muitos em nosso meio que são imperfeitos, que são fracos, que estão necessitados de uma mudança de vida. E é comum nós vermos hoje em nossos dias pessoas, a exemplo do Eutico, que procuram lugares complicados, lá no final da igreja, no fundo da igreja, pessoas que não querem muita comunhão, pessoas que não desejam comunhão com o Senhor, mas que vêm para a igreja para ficar conversando com aquele que está do seu lado. Aqui em nosso meio, por ser uma igreja pequena, isso não ocorre, glórias a Deus por isso, mas certamente pessoas que hão de ouvir essa palavra posteriormente, que fazem parte de uma igreja grande, vão constatar que isso é uma verdade. Quantas pessoas ficam lá nos últimos bancos, falando de negócios, falando de vida de pessoas, falando de uma série de assuntos, enquanto o culto está desenrolando, enquanto o pastor está pregando. Tem pessoas que vêm para a igreja, amados, e o celularzinho não para, é o WhatsApp, é Facebook, e está ali o pastor falando, está o louvor desenrolando, e a pessoa lá no seu vício, amarrado, muitas vezes até vendo videozinhos pornográficos. O Eutico, irmãos, ele sentou na janela, talvez porque o local estava cheio, mas há muitas pessoas que estão nas janelas, porque não querem muito compromisso com o Senhor. Eu não vou afirmar que esse jovem não queria compromisso com o Senhor, mas fazendo um paralelo, há muitos hoje que não querem compromisso com o Senhor e vêm para a igreja, amados, descompromissados. Não querem saber do Senhor, não querem saber. E principalmente a nossa juventude. A nossa juventude, amados, elas têm sido doutrinadas pela televisão. E o diabo não perde tempo, não perde tempo. Talvez você olhe para a juventude da igreja e não consiga ver firmeza. Poucos querem de fato um compromisso com o Senhor enquanto jovem. Talvez você pergunte, mas não leem a Bíblia, não frequentaram a igreja desde quando nasceram, por que assim? Mas será quem é que os doutrina nos seus lares? Ah, mas eu leio a Bíblia com eles, eu oro com eles. 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Faz isso meia hora diariamente. Depois que é liberado dessa meia hora, 3, 4, 5 horas na frente da televisão, com seus desenhos animados, diabólicos, malditos, satânicos, e o diabo só ensinando, só ensinando, só ensinando. Lá em casa nós temos a televisão por assinatura, e possuem uns 5 ou 6 canais de desenhos animados. E a pastora Tenilza, vez ou outra, fica procurando para ver se consegue encontrar um desenho que possa ser visto pela Elisa. E às vezes não encontra. Não encontra. Porque a base dos desenhos hoje, por incrível que pareça, são satânicos, são diabólicos. É o ensinamento do diabo que pega uma criança de 2 anos... e vai até os 10, 15 anos, só ensinando, doutrinando. Ah, mas sabe como é que é? Sabe como é que é? Nada. Está entrando, está ficando gravado. E não consegue mais visualizarem a palavra do Senhor com a seriedade que deve. Não consegue, irmãos, porque aprenderam, o diabo plantou na mente deles um entendimento errado. É preciso muito cuidado, amados, para que a igreja viva, viva a palavra do Senhor, para que a igreja esteja acordada e vigie em todos os aspectos, para que aqueles que estejam dentro da igreja e tenham realmente prazer em servir e em glorificar o nome santo de Deus.
e a nossa juventude, amados, são carentes de oração, porque quem os doutrina, mesmo que de uma forma indireta, é Satanás. E se vocês acham que não, pare amanhã e veja a grade de desenhos animados do canal que você gosta de assistir. Veja. Olhe qual é a mensagem principal. Fadas, duendes, situações mágicas, situações espiritualizadas, até mesmo os desenhos animados mais comuns. Eles trazem embutido uma mensagem que não edifica, mas que fica plantada no coração das nossas crianças. Crescem dessa forma. Chegam na igreja, não conseguem contentamento. Não conseguem contentamento. Voltam para o celular, para as conversas, e por fim desviam-se dos caminhos do Senhor. É preciso orarmos, irmãos, muitas orações. Amém? Uma igreja que Deus quer, ela é viva, é uma igreja acordada, é uma igreja ligada, atenta a todas as áreas. Número 4, Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Deus quer uma igreja que abraça aqueles que morrem por amor. Atos capítulo 20, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Aleluias. Irmãos, o interessante dessa mensagem é que o apóstolo Paulo não fez aquela encenação toda. Afaste-se, porque agora o milagre de Deus há de manifestar-se. Vocês verão o homem de Deus agindo poderosamente. E balançou um paletó, e fez isso, e saltitou, e deu uma cambalhota, e depois levantou a mão, e deu um passo para trás, e derramou água, e fez aquilo. Não, amados. O poder do Senhor se manifestou de uma forma tão simples, até um tanto anônima. O apóstolo Paulo desceu as escadarias, abraçou e disse: não fique perturbado, gente. Não fique preocupado. A vida nele está. Poxa, o apóstolo Paulo foi meio sem graça, não foi? Perdeu uma oportunidade de fazer um marketing legal. Perdeu. E nós temos visto, irmãos, que os pastores atuais não fazem nada, mas fazem muito barulho. Muito barulho. Mas não é esse o aspecto. É preciso entender que aqueles que se afastam, a igreja tem que correr atrás. Nós temos hoje um equívoco muito grande, amados. Esse equívoco não foi plantado no coração por Deus, porque Deus não planta engano no coração de ninguém. Mas sim, plantado pela religião, plantado pelo sistema religioso talvez. É que só pastor pode visitar. Só pastor pode estender as mãos. Só pastor pode aconselhar. Só pastor pode fazer isso, só pastor pode fazer aquilo, só pastor... Gente do céu, para com isso. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sacerdotes. Cada um de vocês são sacerdotes. E se você porventura sabe que um irmão está andando meio que com as pernas trôpegas, fracos, é teu dever como irmão, e até ele, sentar e conversar com essa pessoa. E se não deu certo a primeira conversa, fala com o pastor, ou fala com o presbítero, para que ele vá também. Mas, amados, a igreja precisa abraçar, saber abraçar as pessoas, não apontar o dedo. Ah, fulano de tal andou na igreja há tanto tempo, ela já se afastou. Disse que era crente. Não, para com isso. Isso não é para nós. Esse tipo de palavra não edifica, não constrói. E se não edifica e se não constrói, não são palavras que devem sair da nossa boca. Mas é preciso fazer como o apóstolo Paulo, ali quietinho, meio que no anonimato. Eu vou visitar, vou na casa de fulano de tal. Mas também não é para falar mal do pastor. Vale essa ressalva. Porque muitas vezes está o irmãozinho meio fraco lá, chega o outro mais forte, e daqui a pouco o irmãozinho mais fraco começa a falar, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, e ele entra no barco e daqui a pouco os dois enfraquecem. É preciso ter esse cuidado também, não é? Falar mal é muito fácil, gente, porque o diabo coloca esse prazer na ponta da língua. Mas o Senhor diz que da boca deve sair apenas edificação.
Só edificação. Nossas palavras precisam edificar o próximo. Gálatas capítulo 5, versículo 6, a última parte do versículo. Mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. Se nós temos fé, ela atua pelo amor. Precisamos amar. Amém? Entendamos isso, amados. A igreja que Deus quer, ela abraça os mortos. Ela cuida, ela edifica, ela leva a palavra de Deus. Número 5. Quinta característica, entre tantas outras, de uma igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Atos capítulo 20, versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Oh, glórias! Amados, o apóstolo Paulo falou uma noite. Estima-se que falou aproximadamente 8 horas consecutivas. E aqueles não arredaram o pé do lugar. Ficaram ali, porque eles tinham prazer, tinham fome, tinham desejo em ouvir de Cristo Jesus. Mas um aspecto importante é que havia comunhão. A igreja que Deus quer, ela não perde a comunhão, mas a comunhão é uma verdade entre os irmãos. É preciso que haja essa amizade, essa unidade, amados. Essa unidade. Como eu disse antes, glorificado seja o Senhor, louvado seja Deus pela queda do Eutico. Ele caiu, perdeu a vida, foi ressuscitado. E esse culto se estendeu porque eles tinham muito o que perguntar ao apóstolo Paulo. E ele certamente tinha muito o que testificar de Deus para aquele povo, para aqueles que ali estavam reunidos. E diz ainda, amados, que eles comeram o pão. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. Ou seja, eles estiveram ali no momento de comunhão, a Santa Ceia. Momento de Santa Ceia. E ali o pão foi partido, amados. A Santa Ceia é muito importante, porque ela, na prática, ela desenvolve comunhão. Somos juntos participando do corpo de Cristo Jesus. Nós vemos que ela também é extremamente séria. A Santa Ceia é uma cerimônia extremamente séria. É uma ordenança de Jesus para a sua igreja. E nós, queridos, não podemos deixar de comer e beber por motivos banais. E nós temos visto que algumas igrejas têm dias determinados de ceia. Primeiro domingo, último domingo, e vai por aí. Muitos faltam no dia da ceia porque não querem tomar a ceia. Se não querem tomar a ceia, é porque não querem entrar no reino dos céus. Entenda dessa forma. A Bíblia diz que aqueles que não tomam da ceia, que não participam da ceia, esses não estão em comunhão com o Senhor. Se não estão tomando da ceia, porque não possuem comunhão com o Todo-Poderoso. Estão com a comunhão quebrada, amados. A comunhão quebrada com o Todo-Poderoso. Mas motivos banais os impede de tomar a ceia do Senhor. Mas nós não devemos guardar pecado para o dia seguinte. Pecado não se guarda, pecado não se cultiva, pecado não se tem prazer. Algumas pessoas podem dizer, mas a minha situação é esta. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Veja, eu sei que há situações em que a instituição religiosa coloca uma barreira que você não pode passar. A instituição religiosa vê algumas situações difíceis e elas não conseguem digerir aquilo. Mas Jesus vê diferente, amados. Jesus conhece o coração. Se você está de bem com o Todo-Poderoso, porém, alguma coisa que você entende como pecado, mas não pode ser resolvido. Eu não posso resolver, não depende de mim. Acerta a tua vida com o Senhor. Acerte-se com o Todo-Poderoso. Fale com o Senhor, Deus, eu quero. Não posso resolver, mas eu quero. Tu conheces o meu coração. Essa situação diante dos olhos humanos, ela é errada. Mas tu sabes que o meu coração é contigo. A minha vida é tua. Eu doei a minha vida para ti. Não posso mudar essa situação.
enquanto a situação não pode ser transformada, tome a ceia do Senhor. Participe da comunhão, amados. Participe, alegre-se no Senhor. Alegre-se. É preciso entender, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em mudar a vida da gente. Nós, como humanos, é que colocamos um monte de porém, um monte de barreiras. Barreiras que são quebradas pelo Senhor. Eu não estou aqui justificando o pecado de ninguém, porque a Bíblia diz que cada um deve julgar a si mesmo. Não é assim que está na palavra? Que cada um julgue a si mesmo. Se você julgou-se e achou que está em paz com o Senhor, que está de bem com o Todo-Poderoso. Mas o homem pode falar. Os olhos do homem. Irmãos, nós temos que estar atentos aos olhos do Senhor, porque isso que é importante. Os olhos do Senhor. Amém? Aqui nós não impedimos que as pessoas tomem a ceia. Primeiro porque eu não sou Deus para julgar o coração de ninguém. Chegou e deseja tomar a ceia, amém. Mas falando, amém. É uma questão dele exclusivamente com Deus. Se ele estiver em pecado continuará. Em pecado continuará. Mas se ele estiver de bem com Deus e aos olhos do homem parece que está em pecado, o Senhor sabe, e o Senhor é que justifica. Por isso que nós não colocamos nenhum empecilho para aqueles que querem tomar a ceia do Senhor, mas que cada um faça como recomendado, que possa examinar o seu coração e ver se estão em comunhão com o Todo-Poderoso. Sexto e último tópico, Deus quer uma igreja feliz. Deus quer uma igreja feliz. Atos capítulo 20, versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, eu imagino que eles nunca tiveram uma felicidade tão grande, porque certamente eles conheciam aquele jovem, eles viram a altura da queda, quase 9 metros de queda livre. Quando eles foram ao encontro do jovem, estava morto. Mas esse jovem voltou à vida. E certamente motivos e mais motivos eles tinham para alegrarem-se e para glorificar o nome santo do Senhor. E é isso que diz o texto. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, grandemente alegres, satisfeitos com aquilo que contemplaram, com aquilo que viram. Quando a igreja serve verdadeiramente o Todo-Poderoso, o milagre do Senhor é uma verdade. O poder de Deus se manifesta e a igreja precisa ter esse prazer, ter essa alegria. Eu fico olhando em nosso meio, um exemplo local. Quantas pessoas aqui receberam a bênção do Senhor? Quantas pessoas? Tempos atrás nós fizemos essa mesma pergunta e quase toda a igreja levantou o braço, que tinham recebido bênçãos do Senhor. O milagre havia se manifestado de uma forma grande. No entanto, amados, parece que não havia alegria. Parece que não há alegria. Parece que o Senhor não é o suficiente, que não há contentamento, prazer em servir o Todo-Poderoso. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos ter prazer, ser felizes em estarmos reunidos. A igreja não pode ser vista como fardo, mas um local para glorificar, para bendizer o Senhor, e é preciso que haja alegria. Salmo capítulo 100, versículos 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, aleluias. Irmãos, Deus tem operado maravilhas, coisas extraordinárias no meio do seu povo, durante os cultos, e nós precisamos ter esse prazer, ter essa satisfação, amém? Sejamos felizes por tudo quanto Deus tem feito por nós, oh glórias, aleluias. Amados, características de uma igreja que Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Deus quer uma igreja viva e acordada.
Deus quer uma igreja que abraça os mortos, aqueles que estão caídos. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão, que não se afasta da sua presença. E Deus quer uma igreja feliz, uma igreja alegre por tudo quanto Ele tem feito no meio. Por tudo quanto Ele tem feito. Que nós possamos ter essa alegria, esse prazer em servir, em glorificar, em bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus. Para que nossos passos como igreja sejam segundo a vontade do Senhor, sejam segundo aquilo que Deus quer. Amém? Vamos orar então, amados. E nessa oração que tu peças ao Senhor, para que esses princípios, para que essas características venham fazer parte da tua vida, estejam entronizadas, gravadas no teu coração. Oremos. Deus de amor, nós te glorificamos pela tua graça e misericórdia. Eu quero pedir que tu venhas tocar em nossos corações, meu Deus, despertando-nos, para que nós possamos olhar para ti e buscá-lo sempre, Senhor, sem parar, incansavelmente a tua presença, para que haja prazer em nosso coração, para que haja satisfação em te servir, satisfação em te honrar, satisfação em fazer a tua vontade. Oh Deus, trabalha a nossa vida, Pai. Move nossos corações. Age em nós, meu Deus. E que essa palavra fique gravada, Senhor. Fique gravada em nosso ser. Impressa nas tábuas do nosso coração. Para que teu nome seja honrado e seja glorificado. É que eu clamo em nome do teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que a graça do Eterno esteja convosco. Mensagem número 714.